Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pílula de Conhecimento, o seu conteúdo diário que fará com que você vire e se torne um líder realmente habilitado a gerar grandes resultados. O meu nome é Houston Guerin, eu estou aqui para te ajudar a trabalhar dentro do teu negócio e gerar muita prosperidade. Então não deixe de nos acompanhar. Acompanhe todos os nossos episódios, são diariamente episódios curtos com ideias práticas para você chegar na tua empresa hoje mesmo e já botar em prática junto com o seu time. Inclusive, se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça um favor, corre lá, se inscreva em nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos episódios. Lembrando que um episódio é uma sequência do outro, porque nós trabalhamos em formato de série e nós estamos no meio de uma série incrível, que é uma série chamada de Metas que Motivam. Exatamente, nós já estamos alguns dias falando sobre isso, sobre as metas e como eu faço com que as metas sejam algo de motivo, algo que vou motivar o seu time a gerar o seu resultado. Que a grande preocupação da maioria é que a meta ela vai acabar sendo desastrosa, que a meta vai desmotivar o time, ou eu vou fazer uma meta muito baixa, ou eu vou fazer uma meta muito alta que ninguém vai atingir. E existe ciência para você desenvolver e criar sua meta, tá bom? Lembrando que amigo bom é aquele amigo que compartilha coisa boa. Então faz o seguinte, se você gosta do nosso conteúdo, se você acredita que ele está gerando resultado, direciona isso, apresenta isso para o seu amigo que está precisando. Certamente você tem um amigo que é dono de negócio ou algum amigo que é líder e gestor de algum time. E a gente vai conseguir ajudar ele também. Fechou? Então vamos lá. Pessoal, aliás, Fabiano, diante dos comentários dos últimos vídeos, dos últimos episódios, nós falamos lá sobre algumas ferramentas. Cara, olha, o café está sempre rolando aqui. Estão escutando barulho de café, gente? O barulhinho, café fresquinho sempre na hora, tá acontecendo. Fabiano, o pessoal fez alguns comentários que nos últimos episódios nós lançamos algumas ferramentas. A gente falou de algumas ferramentas, 5W2H, PDCA. Cara, eu tô com uma vontade seguinte, eu preciso da tua ajuda, Fabiano. Como é que eu direciono isso pra galera? Como é que eu faço? Dá para colocar aqui no YouTube, no nosso canal? Bem, o Spotify não dá. O que a gente vai fazer para colocar essas ferramentas para essa galera? A gente vai disponibilizar no Instagram. O pessoal envia uma mensagem para ti escrito planilha. Boa, então tá. Olha só, galera. Então, se você que acompanhou os episódios anteriores quer receber as matrizes para vocês trabalharem e aplicarem na empresa de vocês, então qual é a matriz? Como eu aplico ela? Faz o seguinte. Então, entra no Instagram, é isso? Isso, No Legal. Entra no Instagram, que eu acho que o Fabiano vai colocar aqui pra gente, né? Então, o Fabiano, o Instagram da Open Indoors, que é a nossa empresa de educação empresarial, ou no Instagram do Houston Guerin, @Houston Guerin lá, manda o direct planilha. Se você mandar lá planilha, a gente vai te mandar a ferramenta para você botar em prática o seu time, hoje ainda, as ferramentas dos 2 últimos episódios. Mas vamos lá, hoje eu quero falar de um complemento. Então nós falamos lá como deixar a meta mais próxima, depois nós falamos de como pensar em formato de plano de ação. E agora eu quero falar para vocês da cultura de PPPO. Cultura de PPPO. Caramba, Houston, o que isso significa? Quem já é nosso mentorado, quem já participa da Open Doors, da empresa de educação, sabe que isso é o nosso mantra. Isso é um gerador de resultado absurdo. PPPO, diferente do que nós falamos nos episódios anteriores, que é a forma de como fazer teu time pensar e chegar mais próximo da meta, o PPPO é um direcionamento para você, gestor e líder de empresa. Como que eu sei que a meta ela é algo que eu devo trabalhar? Como é que eu sei que aquele é o número que eu devo trabalhar? Muitos de vocês aplicam a meta do mês seguinte pautado no teu histórico. Isso é um grande erro de um empresário. Não façam isso nunca mais. O quanto que eu gerei de resultado, eu vou colocar 10% e isso virou a meta do mês que vem. Ou quanto foi o resultado do ano passado, eu vou botar aqui um crescimento de 5 a 6% ao mês, vai ser a meta desse mês, desse ano, em cada mês. Gente, vocês estão olhando para o negócio de vocês, para a empresa de vocês e construindo o futuro dela ancorado no que vocês têm hoje. E nem sempre o que você tem hoje é o suficiente. Então você está pensando o seguinte, não, como eu tenho esses 2 vendedores e eles vendem em média 15 mil reais, então esse ano eu vou fazer com que eles vendam 17 mil reais. Aí você fica com a meta. Aí a pergunta é, se 2 vendedores venderem 17 mil reais, é o suficiente? Aí você fala, não, isso, eu tinha que ter faturamento de 200 mil, mas eu vou chegar lá, eu vou crescendo de pouquinho em pouquinho. Não. Aqui vem a estrutura de PPPO. Você nunca mais vai olhar teu histórico para determinar o teu futuro. Você vai olhar primeiro para o teu futuro de acordo com o que você quer viver ele. Gente, isso é muito sério. O que significa PPPO? Eu vou começar pela última letra. É o O. O O de objetivo.
ela é a última, de propósito, porque normalmente vocês olham para as primeiras letras, o P, o P e o P, para depois dizer qual que vai ser o objetivo, qual que vai ser o resultado. Como eu tenho 2 vendedores, eles vendem 15 mil, então meu objetivo vai ser vender 17. Você vai olhar agora o objetivo. Qual é o teu objetivo? Faturar 200 mil reais. Legal, vai começar por ele. Então você vai escrever faturar 200 mil reais. Mas Wilson, isso está muito longe, hoje eu faturo 30. Calma. Depois você vai para a primeira letra, o primeiro P. O que é o primeiro P? É o prazo. O prazo que você deve atingir o teu objetivo. Então você acredita que 200 mil é o que você quer e você quer ele já para o mês que vem? Legal. Então você vai colocar 30 dias. O prazo é de 30 dias para atingir 200 mil reais. Ah, isso, mas não é factível. Calma que a gente ainda não está olhando, eu não estou olhando o que tu tem hoje. Eu estou olhando o que a gente vai construir. Se você entender que realmente para construir depois você vai ter que ajustar o prazo, se você tiver a possibilidade de ajustar prazo, tudo bem. Nem sempre é possível mexer em prazo do teu objetivo. Algumas das vezes o prazo é determinado pela lei. Se você tem um escritório de advocacia, eu sou advogado, entendo bem como é que é isso, tem muitos prazos jurídicos que são determinados em lei. São determinados não por você. Tem prazo que é o teu cliente. Esses dias eu tive que contratar um gesseiro, eu estou fazendo uma loja nova, e eu queria inaugurar no dia 13 do mês. Eu falei para o gesseiro que precisava do serviço dele. Ele falou assim, eu consigo começar só no dia 25 do mês anterior. Para mim não serve, porque eu tinha que terminar o gesso, pintar, fazer os móveis, adesivar, botar o estoque e inaugurar a loja. Então eu falei, não, meu prazo é o seguinte, tem que começar semana que vem. Ele me perdeu como cliente. Por quê? Porque o prazo não é o dele, o prazo é do cliente. Então alguns de vocês têm um objetivo, mas o prazo é do cliente. Às vezes o prazo é da lei, às vezes o prazo é o do calendário. Não, eu tenho que fechar em 30 dias, eu tenho que faturar 200 mil até o dia 30. Por quê? Porque eu preciso gerar resultado. Então, a primeira coisa é qual é o objetivo, a segunda coisa, qual é o prazo que você vai usar. Só avalia se você consegue ajustar o prazo ou se você tem que respeitar o prazo que já é determinado por outras pessoas. E aí depois eu venho para o segundo P. A terceira letra é o segundo P. E o que significa esse segundo P? Processos. Vejam bem, objetivo, prazo e processo. Eu quero faturar 200 mil num prazo de 30 dias. Então agora eu vou descrever quais são os processos ideais, não são os processos que eu tenho hoje. Quais são os processos ideais para que eu consiga faturar 200 mil. Então eu vou colocar lá, bem, para conseguir vender 200 mil, primeira coisa, eu devo ter pelo menos 5 vendedores. Ah, mas eu só tenho 2, vou ter que contratar? Calma, bota lá. Deveria ter 5 vendedores, cada um fazendo... Quanto que dá isso aí? 40 mil reais. Não, mas hoje eu faço 15. Espera lá. 40 mil reais. E para que cada vendedor venda 40 mil reais, você vai escrever. Vai escrever ali a atividadezinha. Para que cada vendedor fature 40 mil reais, ele tem que atender 100 clientes. No ticket médio X. Tem que ter um nível de conversão Y. 50% de conversão das vendas. Para que eu tenha essa quantidade de clientes por vendedor, eu tenho que aumentar minha verba de marketing. E lá você vai colocar tudo ideal, tudo ideal. Você vai escrever tudo ideal. Mesmo que você não tenha esse caixa, mesmo que você não tenha esse procedimento desenhado ainda, mesmo que você não tenha isso construído. Depois de entender que eu quero 200 mil em 30 dias e quais são os processos ideais, talvez você vai colocar ali ter um novo parceiro, ter um novo fornecedor, talvez ter novas metodologias de pagamento, novos canais de aquisição, você vai colocar tudo. Aí só depois disso você vai para o terceiro P, que é a quarta letra. E olha só como é importante. Vocês usam essa letra em primeiro lugar. Eu estou dizendo para vocês deixarem por último. Sabe o que é esse último P? Pessoas. Exatamente. É agora que você vai colocar no papel quem são as pessoas que vão fazer aqueles processos ideais acontecerem. Então, se eu tenho só 2 vendedores, eu preciso de mais 3 vendedores. Eu vou colocar mais 3 vendedores. E sabe o que você vai descobrir? Talvez um desses vendedores é você. Talvez você vai descobrir que para bater os 200 mil em 30 dias, você vai ter que sair dessa tua cadeira agora e você vai ter que entrar em vendas porque você é o melhor vendedor da tua empresa e hoje você não está lá dentro. Por quê? Porque você entrou na burocracia do financeiro, do marketing e as vendas caíram. E você está tentando fazer coisas que não estão gerando vendas. Então você vai perceber, caramba, a pessoa que deveria estar vendendo sou eu. Eu deveria ser um dos 3 novos vendedores. Por que eu vendo 40 mil? Porque eu sei seguir esse processo aqui. Aí você vai descobrir que outra pessoa talvez seja o próprio cliente. Você fala, eu preciso ter mais clientes. Então como é que eu vou achar essa pessoa? Você vai descobrir, talvez tem que ter um parceiro, tem que ter uma logística. Então ali você vai colocando. O que eu estou mostrando para vocês, pessoal, aí você vai construir tudo. A cultura do PPPO. Começo pelo grande objetivo. O que eu quero? 200 mil. Vai ter que ser em 30 dias. Talvez você vai perceber, olha, na verdade, vai ser em 60 dias. Porque eu preciso contratar, treinar e fazer mais algumas coisas aqui. E aí o recurso, eu preciso de 30 mil para fazer isso acontecer, de marketing, eu não tenho esse caixa. Então você vai colocar a pessoa, minha gerente de banco, se for o caso. Ou um sócio investidor,
Ou quem sabe até o meu cliente pedir para ele pagar tudo à vista. Vou listar aqui 4 ou 5 clientes que têm capacidade e têm potencial de pagamento à vista. Então, quando eu começo a colocar pessoas, eu começo a criar pessoas ideais para os procedimentos ideais. O que normalmente você faz? Você olha para dentro do teu negócio e você fala, eu tenho esse cara que vende 15 mil, eu tenho esse parceiro aqui que não me dá crédito para compra de produto, eu tenho essa gerente de banco aqui que nunca me atende, eu tenho esse sócio que não colabora comigo, eu tenho essa gestora que não bate meta. Aí você olha tudo isso e fala assim, realmente não tem como ser 200 mil. Eu tenho que ficar satisfeito com meus 30 mil reais de faturamento. É aí que está o erro, pessoal. Você aceita o teu cenário com base em quem são as pessoas que estão ao teu redor. E muitas das vezes, se você não viu o episódio lá da série anterior, que fala sobre o tamanho da cadeira, provavelmente você tem pessoas sentadas em cadeiras, ou elas estão muito confortáveis, porque as cadeiras são grandes demais para elas, ou elas estão extremamente desconfortáveis, porque a cadeira é pequena demais para elas. E aí você não consegue gerar performance máxima. E você não consegue olhar para dentro. Então faça a cultura do PPPO. Começa pelo objetivo. Determina o prazo e os processos ideais para aquele objetivo acontecer. E só depois você vai descrever quem são as pessoas. E você vai perceber que talvez você está na cadeira errada. Pelo menos por esse período, pelo menos por 30, 60 dias do teu plano ali, talvez você perceba que esteja na cadeira errada. Assim é pensar em PPPO. Pensar em PPPO é ter a certeza do que eu quero fazer e não simplesmente ficar soltando ao vento o que dá. Até tem eu vou contar aqui, a Isabela vai me matar, mas eu conto sempre essa história que lá em casa tudo é em PPPO. Tudo eu trabalho em PPPO na minha vida. Para falar com minhas filhas, com a minha esposa, com meus colaboradores, com meus sócios, eu sempre utilizo o PPPO. Eu sempre coloco o objetivo em primeiro lugar. E eu costumo dizer, quem conhece a Isabela sabe, é uma mulher muito elegante, minha esposa é linda, ela é maravilhosa, extremamente inteligente, muito elegante. E eu sempre brinco com uma cena de eu chegando em casa, tá minha esposa lá lavando a louça, descabelada, já o dia inteiro cansada, trabalhando nas empresas, trabalhando com as crianças, trabalhando com a casa. Eu chego em casa, tá lavando a louça. O que acontece? Eu chego do trabalho, as minhas filhas correm e me abraçam. E papai, e abraço. E logo em seguida eu deito no sofá com elas. E elas ficam agarradinhas comigo. De repente minha esposa olha para trás, fica indignada e ela fala o quê? Pô, desse jeito não dá, você não me ajuda. Eu já te mandei essas meninas escovarem os dentes, arrumarem o quarto e ninguém me obedece. Você tem que me ajudar. E eu pego, olho para ela e eu falo o seguinte: você utilizou o PPPO? E ela fica indignada, fala, que PPPO, o quê? Já vem de novo com essa história. Eu pego, quer ver? Eu chamo as meninas e falo: meninas, vocês têm um objetivo. Vocês precisam ir lá escovar os dentes. E logo depois de escovar os dentes, vocês precisam arrumar o quarto. Esse é o nosso grande objetivo. Só que tem um prazo. Eu vou dar 5 minutos para vocês escovarem o dente. Prazo. Qual é o procedimento ideal? Vocês vão correr agora, cada um para o seu quarto, para o seu banheiro, vai escovar seu dente, vai passar fio dental, vai utilizar o enxaguante bucal. Quando terminar, vocês vão vir correndo aqui, vocês vão dar ali, mostrar para mim o perfume do seu hálito. E a hora que você mostrar o perfume do hálito, aquele que chegar primeiro com o hálito mais agradável vai escolher um dos celulares, o meu ou da mamãe. Procedimento ainda. E lá você vai pegar esse celular e vai correr para o seu quarto e você vai arrumar seu quarto e vai fotografar. Quem voltar primeiro com o celular, com a fotografia do quarto inteiro arrumado, vai ter o direito de escolher o filme de hoje à noite. Por exemplo, procedimento. Quem são as pessoas envolvidas? Cada uma de vocês sozinhas no seu quarto. Quem são as pessoas? Somente elas. E eu que vou fazer a avaliação. Valendo, correndo. Dá 5 minutos, elas disparam, correm para o seu quarto, escova o dente, passa enxaguante bucal, fio dental, volta, mostra o hálito, escolhe o celular, volta, mostra a foto, eu olho aqui, ó, tem um travesseirinho caído no chão, corre lá e arruma esse. Aí no seu, ó, o ursinho de pelúcia está no lugar errado, corre lá para arrumar no quarto, volta, olha, você deixou a luz acesa, volta lá e apaga. Ó, você deixou a cortina aberta, fecha a cortina e voltam lá e vai e volta, quando vê, dá 6, 7 minutos, quarto arrumado, dentro escovar. Eu olho para a Isabela e falei, tá vendo? A Isabela, é só porque sempre que eu peço, ninguém me obedece. Eu falei, você não está utilizando PPPO. Eu trago essa história para mostrar para vocês que não adianta eu falar com as pessoas e entregar procedimentos se eles não tiverem um objetivo muito claro. Tem que ter um objetivo claro. E as pessoas serão envolvidas com base no procedimento ideal. Quer faturar 200 mil? Sai de 30 para 200 mil? Começa a colocar no papel quais são os procedimentos e depois quais são as pessoas ideais que farão aquele procedimento acontecer. Você nunca mais vai aceitar o cenário com 10%, 20% de lucro, de faturamento ou de meta acima do teu histórico. Claro, a menos que você esteja satisfeito. Analisa primeiro o objetivo. Prazo é por segundo.
procedimentos ideais, pessoas corretas. Feito, gente. Isso é a cultura do PPPO. Eu gostaria agora de falar para vocês o seguinte: como que eu faço o acompanhamento das ações? Nós falamos lá de ferramentas de identificação, que é a matriz fofa, SWOT, o como pensar em plano de ação e agora como desenhar a meta, o tamanho da minha meta de acordo com o PPPO. Mas agora vem uma pergunta que a gente vai falar no próximo episódio. Como que eu vou ter certeza que cada uma dessas atividades vão entregar a meta como eu desenhei? Como eu ter certeza que esses procedimentos são os ideais? Como ter certeza que as pessoas que eu escolhi são as pessoas ideais para fazer o procedimento correto dentro de 30 dias? Será que eu não estou viajando na maionese? Pois é o que a gente vai falar no próximo episódio. Então não nos acompanhe, não perca o próximo episódio, que eu vou mostrar para vocês como fazer o acompanhamento de todos esses procedimentos para ter certeza que o resultado será atingido. Fechado? Conto com você até o próximo episódio. Grande abraço, até mais!